Você já se perguntou por que os judeus, uma das menores comunidades do mundo, têm uma presença tão marcante em áreas como negócios, ciência e inovação? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás da prosperidade judaica, explorando desde a importância da educação até a força das redes comunitárias e os valores éticos que guiam suas vidas. Prepare-se para descobrir lições valiosas que podem transformar a sua forma de pensar sobre sucesso e realização. Fique até o final e veja como esses princípios podem ser aplicados na sua vida. Vamos começar! A educação no judaísmo não é apenas uma busca por conhecimento acadêmico, mas uma prática espiritual e cultural que remonta aos tempos bíblicos. A Torá, a lei judaica, enfatiza a importância do estudo e do conhecimento como caminhos para a aproximação com Deus e para a realização pessoal. A frase Torá Limá, que significa estudo pela própria Torá, é um conceito fundamental na tradição judaica, sugerindo que o estudo deve ser feito com intenções puras, sem segundas intenções como riqueza ou prestígio. Esse princípio é tão arraigado que no Talmud, se afirma que o estudo da Torá é equivalente a todas as outras boas ações combinadas. Historicamente, o compromisso com a educação garantiu que mesmo em tempos de perseguição, os judeus mantivessem sua identidade cultural e religiosa. Durante a Idade Média, quando muitas populações cristãs na Europa eram analfabetas, a maioria dos judeus era alfabetizada. A leitura e a escrita eram essenciais para o cumprimento dos preceitos religiosos e para a participação na vida comunitária. A alfabetização permitiu que os judeus desempenhassem papéis importantes como escribas, tradutores, conselheiros financeiros e médicos, especialmente em sociedades onde essas habilidades eram raras. Além disso, a ênfase na educação se estendeu à criação de instituições de ensino superiores, como as yeshivot, que são academias rabínicas onde o estudo da Torá e do Talmud é aprofundado. Estas instituições não apenas preservam a tradição religiosa, mas também incentivam o pensamento crítico, a discussão e a análise, habilidades que são transferíveis para muitas outras áreas do conhecimento e da vida profissional. Na era moderna, esse compromisso com a educação ajudou os judeus a alcançar posições de destaque em diversas áreas do conhecimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, os judeus representam uma proporção desproporcionalmente alta de ganhadores do Prêmio Nobel em Ciências, Economia e Literatura. A cultura judaica de valorização do conhecimento e do debate intelectual criou um ambiente onde o pensamento inovador e a busca pelo aprendizado contínuo são altamente valorizados. Redes comunitárias fortes. A importância das redes comunitárias na vida judaica pode ser vista como uma manifestação do conceito de Kol Israel Arevim Ze Baze, que significa, todo Israel é responsável um pelo outro. Esta máxima sublinha a interconectividade e a responsabilidade mútua dentro da comunidade judaica. Esse sentimento de responsabilidade coletiva tem raízes profundas na história do povo judeu, que desde a antiguidade teve que se unir em face de desafios comuns. As redes comunitárias judaicas são fortalecidas por uma série de instituições, como as sinagogas, centros comunitários, organizações de caridade e grupos de estudo. Estas instituições não apenas oferecem suporte espiritual e educacional, mas também servem como centros de assistência social e econômica. A prática do tzedakah, ou caridade, é uma obrigação religiosa que vai além da simples doação financeira. É uma forma de garantir que todos os membros da comunidade possam viver com dignidade. Nos tempos modernos, essas redes se expandiram para incluir organizações profissionais e de negócios que conectam judeus em todo o mundo. Grupos como a Câmara de Comércio Judaica Global e a World Jewish Congress ajudam a criar e fortalecer laços econômicos entre judeus em diferentes países. Estas redes facilitam a troca de informações, a colaboração em empreendimentos econômicos e a mobilização de recursos em tempos de crise. Além disso, a tradição judaica de formar avurot, ou pequenos grupos de estudo e oração, cria microcomunidades dentro da maior comunidade judaica. Esses grupos proporcionam apoio íntimo e orientação espiritual, além de servir como redes de apoio social e econômico. O conceito de comunidade na vida judaica é tão forte que mesmo em grandes centros urbanos, onde a assimilação poderia ser uma ameaça, os judeus mantêm fortes laços comunitários que preservam sua identidade e cultura. Valores culturais e éticos. Os valores culturais e éticos do judaísmo são profundamente enraizados na Torá e nos ensinamentos rabínicos. Estes valores não apenas moldam a vida pessoal dos judeus, mas também influenciam suas práticas comerciais, sociais e familiares. Um dos valores centrais é a kavod, ou respeito, que permeia todos os aspectos das interações humanas.
Esse respeito se estende à maneira como os judeus conduzem seus negócios, tratam seus funcionários e interagem com seus clientes. Outro valor importante é a emet, que significa verdade. A integridade e a honestidade são fundamentais nas transações comerciais e nas relações interpessoais. A Torá é explícita em sua condenação ao engano e à fraude, e essas normas éticas são rigorosamente aplicadas na comunidade judaica. A reputação de honestidade e integridade é um ativo valioso em qualquer empreendimento econômico, e muitos judeus são conhecidos por sua aderência a esses princípios em seus negócios. A importância da família no judaísmo também não pode ser subestimada. A família é vista como a unidade central da sociedade, e os valores familiares são transmitidos de geração em geração. A ênfase na educação e no bem-estar dos filhos, combinada com um forte senso de dever para com os pais e avós, cria uma rede de apoio que fortalece a comunidade como um todo. A responsabilidade intergeracional é um princípio que garante a continuidade e a estabilidade da vida judaica. Além disso, a Halacha, ou lei judaica, regula muitos aspectos da vida cotidiana, incluindo práticas comerciais e éticas. A Halacha oferece diretrizes claras sobre como conduzir negócios de maneira justa e ética, desde o tratamento de empregados até a transparência nas transações comerciais. A aderência a essas normas legais cria um ambiente de confiança e respeito mútuo, que é fundamental para o sucesso econômico e social. História de superação e resiliência. A história dos judeus é marcada por uma série de adversidades que, em vez de enfraquecer a comunidade, serviram para fortalecer sua coesão e resiliência. Desde a escravidão no Egito, passando pelo exílio na Babilônia, as diásporas forçadas na Europa e a tragédia do Holocausto, os judeus enfrentaram repetidas tentativas de erradicação cultural, religiosa e física. No entanto, cada uma dessas crises foi enfrentada com uma combinação de fé, inovação e adaptação. A capacidade de adaptação é uma das chaves para a resiliência judaica. Em cada nova terra para a qual foram forçados a migrar, os judeus encontraram maneiras de se estabelecer e prosperar. Isso muitas vezes envolvia a aquisição de novas habilidades, o estabelecimento de novas redes comerciais e a criação de novas instituições comunitárias. Essa adaptabilidade é reforçada por uma forte identidade cultural e religiosa que, independentemente da localização geográfica, mantém a coesão da comunidade. A resiliência também está ligada ao conceito de tikkun olam, ou a obrigação de reparar o mundo. Este princípio instiga os judeus a verem as adversidades não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para a melhoria e o crescimento. Isso se traduz em uma mentalidade de buscar soluções criativas e de se empenhar em causas sociais e econômicas que promovam a justiça e o bem-estar coletivo. O Holocausto é um exemplo particularmente poderoso da resiliência judaica. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica global se uniu para reconstruir, não apenas a vida física, mas também a herança cultural e religiosa que quase foi destruída. A criação do Estado de Israel, em 1948, foi um símbolo dessa resiliência e um marco na história da recuperação judaica. Israel tornou-se um farol de inovação e desenvolvimento, demonstrando a capacidade dos judeus de se erguer das cinzas da destruição para criar uma sociedade próspera e dinâmica. Diversificação econômica foi, em muitos casos, uma necessidade imposta aos judeus ao longo da história. Excluídos de muitas profissões e da propriedade de terras em várias partes da Europa medieval, os judeus foram forçados a encontrar novas formas de sustento. Isso levou muitos a se especializarem em áreas como o comércio, a usura, que era proibida para cristãos, e eventualmente a banca. Essas restrições paradoxalmente abriram portas para os judeus em campos que mais tarde se tornariam cruciais para a economia moderna. No comércio, os judeus se tornaram mercadores globais, estabelecendo rotas comerciais que conectavam a Europa ao Oriente Médio e à Ásia. A habilidade de navegar entre diferentes culturas e idiomas deu-lhes uma vantagem competitiva significativa. Na usura, os judeus desempenharam um papel crucial no desenvolvimento das finanças modernas. Embora frequentemente vilipendiados por isso, o sistema de empréstimo de dinheiro, com juros, que os judeus ajudaram a desenvolver, foi um precursor essencial para o capitalismo moderno. Bancos fundados por judeus como os Rothschilds se tornaram potências globais, influenciando economias inteiras e financiando grandes empreendimentos industriais e nacionais. Com o tempo, à medida que as barreiras legais e sociais começaram a cair, os judeus se expandiram para outros campos como a medicina, a ciência, o direito e as artes.
Essa diversificação econômica ajudou a garantir que os judeus não estivessem dependentes de um único setor econômico, o que os tornou mais resilientes em tempos de crise econômica. A capacidade de se destacar em múltiplas disciplinas também abriu novas oportunidades de prosperidade e influência, inovação e empreendedorismo. O espírito empreendedor e inovador dos judeus é amplamente reconhecido e está profundamente enraizado em sua cultura. Esse espírito é frequentemente atribuído a uma combinação de fatores, incluindo a educação de alta qualidade, as redes comunitárias fortes e a necessidade histórica de adaptação às adversidades. Israel, em particular, é um exemplo moderno dessa tradição de inovação. Conhecida como Startup Nation, Israel abriga uma das maiores concentrações de startups do mundo, com um número significativo dessas empresas alcançando sucesso global. A cultura de inovação em Israel é impulsionada por vários fatores. A experiência militar, por exemplo, é uma das principais fontes de inovação. Muitos jovens israelenses servem nas forças de defesa de Israel, onde adquirem habilidades técnicas avançadas e desenvolvem uma mentalidade de resolução de problemas que se traduz bem para o empreendedorismo. Além disso, a necessidade de sobreviver e prosperar em uma região geograficamente desafiadora e politicamente instável estimulou a criação de soluções inovadoras em áreas como tecnologia de água, agricultura e cibersegurança. Outro aspecto importante é o sistema educacional e a cultura de pesquisa em Israel. Universidades como o Technion e a Universidade Hebraica de Jerusalém são centros de excelência em pesquisa científica e tecnológica. Esses centros colaboram estreitamente com a indústria, facilitando a transferência de tecnologia e incentivando a criação de startups baseadas em pesquisas acadêmicas. Além de Israel, a diáspora judaica também é conhecida por seu espírito empreendedor. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas das maiores empresas de tecnologia e mídia foram fundadas por judeus. Empresas como Google, Facebook e Oracle têm raízes judaicas, e seus fundadores são frequentemente motivados por uma combinação de inovação, ética e um desejo de impactar positivamente o mundo. Foco no longo prazo. O planejamento de longo prazo é uma característica distintiva da comunidade judaica. Esse enfoque não se limita às finanças ou à economia, mas permeia todos os aspectos da vida judaica. A tradição judaica valoriza o dor el dor, que significa de geração em geração, indicando uma responsabilidade contínua para com as gerações futuras. Isso se manifesta em práticas como o investimento em educação, a preservação da cultura e a construção de instituições comunitárias que podem durar séculos. Essa visão de longo prazo também se reflete na maneira como os judeus gerenciam seus recursos. Em vez de buscar ganhos rápidos, muitos judeus preferem investir em ativos que possam crescer ao longo do tempo, como imóveis, educação e empresas familiares. Esse enfoque é complementado por uma atitude conservadora em relação ao risco, que, embora encoraje a inovação, também promove a sustentabilidade e a preservação do patrimônio familiar. O conceito de Shaba, o descanso semanal, também está ligado a essa mentalidade de longo prazo. O Shaba não é apenas um dia de descanso, mas um momento para refletir sobre o propósito da vida e os valores que devem guiar as ações no longo prazo. Esse tempo de reflexão regular ajuda a alinhar as prioridades pessoais e comunitárias, garantindo que as ações de hoje estejam em harmonia com os objetivos e princípios de longo prazo. Diáspora e conexões globais. A diáspora judaica é uma das mais antigas e amplas do mundo, com comunidades estabelecidas em praticamente todos os continentes. Essa dispersão geográfica, longe de enfraquecer a comunidade, criou uma rede global de conexões que tem sido fundamental para a prosperidade judaica. Os judeus da diáspora mantêm uma forte identidade cultural e religiosa, o que facilita a colaboração e a comunicação entre as diferentes comunidades. Essas conexões globais são especialmente valiosas em um mundo cada vez mais interconectado. A habilidade de acessar mercados, recursos e informações em diferentes partes do mundo permite que os judeus aproveitem oportunidades que outras comunidades podem não ter. Além disso, a diáspora judaica tem uma longa tradição de apoio mútuo. Em tempos de crise, as comunidades judaicas de diferentes países se mobilizam para ajudar umas às outras, seja através de doações financeiras, influência política ou assistência humanitária. A globalização também trouxe novas oportunidades para os judeus da diáspora. Muitos judeus têm usado suas conexões internacionais para construir negócios que operam em escala global, aproveitando as diferenças culturais e econômicas para criar produtos e serviços inovadores.
Empresas fundadas por judeus, como a WeWork, que começou em Nova York e se expandiu para dezenas de países, são exemplos de como essas conexões globais podem ser transformadas em oportunidades de negócios de grande escala. Fé e espiritualidade. A fé e a espiritualidade desempenham um papel central na vida judaica e são fontes de força e orientação. A crença em um Deus único e em um propósito maior oferece aos judeus uma âncora em tempos de incerteza e adversidade. A prática religiosa, seja através da oração, do estudo da Torá ou da observância das festas judaicas, é uma forma de conectar-se com algo maior e de encontrar sentido e propósito na vida cotidiana. Essa espiritualidade também se traduz em um compromisso com a justiça social e a responsabilidade ética. O conceito de mitzvot, ou mandamentos, guia a vida dos judeus, lembrando-os constantemente de suas obrigações para com Deus, com seus semelhantes e com o mundo. Esse compromisso ético é visível na maneira como muitos judeus conduzem suas vidas profissionais, buscando não apenas o sucesso material, mas também o impacto positivo na sociedade. A espiritualidade judaica também promove a resiliência mental e emocional. A prática do Hitodedut, ou meditação solitária, por exemplo, é uma forma de introspecção que ajuda os indivíduos a lidar com os desafios da vida e a manter uma perspectiva positiva. Essa prática, junto com a comunidade de apoio proporcionada pelas sinagogas e grupos de estudo, cria uma rede de bem-estar espiritual que contribui para a saúde mental e emocional dos judeus. Legado e transmissão de sabedoria. A transmissão de sabedoria e valores de uma geração para outra é um dos pilares mais importantes da vida judaica. Essa tradição começa na infância, com a educação religiosa e cultural sendo uma prioridade desde cedo. Os pais judeus são encorajados a ensinar seus filhos não apenas sobre a história e a religião judaica, mas também sobre os valores e as práticas que levam a uma vida bem-sucedida e ética. As tradições orais e escritas desempenham um papel crucial na preservação e transmissão desse legado. O Seder de Pesach, por exemplo, é uma celebração anual onde a história do êxodo do Egito é recontada, ensinando as crianças sobre a importância da liberdade, da fé e da resiliência. Além disso, o estudo contínuo da Torá e do Talmud, mesmo na idade adulta, é uma prática comum que garante que o conhecimento e a sabedoria acumulados ao longo dos séculos sejam transmitidos de geração em geração. Essa transmissão de sabedoria não se limita à religião. Os valores culturais, como a importância da educação, a ética no trabalho e a responsabilidade social, também são passados de pais para filhos. Essa herança cultural cria uma base sólida sobre a qual cada nova geração pode construir, contribuindo para a continuidade da prosperidade judaica. Se você quer continuar explorando os segredos da prosperidade judaica e aprender como aplicar esses princípios na sua vida, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe também seu comentário abaixo, queremos saber o que você achou desse conteúdo e quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Vamos juntos descobrir como alcançar o sucesso, seguindo exemplos que têm resistido ao teste do tempo.